Este vídeo é para explicar como é que funciona ou quais são as relações que nós temos com os RPs no ciclo de Joule Brita. Então vamos considerar que nós temos aqui um ciclo que trabalha entre as temperaturas mínimas de 300 Kelvin e a temperatura máxima de 938 Kelvin. Então, se o meu ponto 1 for, ou seja, o meu ponto de entrada do compressor for dado aqui neste sítio, ou seja, para a temperatura mínima e para a pressão de 100 kPa, o meu compressor, seja qual for o ponto, vai ter que estar compreendido aqui nesta linha, né? Mas nesta parte aqui. Ou seja, porque o meu compressor vai aumentar a minha pressão e estamos a assumir que é isentrópico, então só podemos andar para cima. Então, no mínimo, a minha pressão à saída do compressor vai ser dada pela própria pressão de entrada. Se daria então como uma razão de pressão de 1, porque a pressão de entrada seria, a pressão máxima seria 1, a pressão mínima seria 1. E no máximo, o limite será dado pela temperatura máxima. Ou seja, à saída do meu compressor, eu poderia estar aqui. E este passaria a ser o meu ponto 2. Mas a temperatura máxima do meu fluido é essa, a 938,8. Se eu vou para a minha fonte quente, que tem uma evolução isobárica, eu não tenho para onde ir, porque a evolução isobárica vai-me fazer sempre uma subida de temperatura, certo? Eu vou por aqui e vai-me ter sempre uma subida de temperatura. Então isso faz com que o meu ponto 2 e o meu ponto 3 sejam coincidentes. Então como é que eu vou calcular a razão de pressão máxima do meu ciclo? Então a razão de pressão máxima do meu ciclo é dada pela pressão máxima para a temperatura máxima, que é a temperatura 3, a dividir pela pressão mínima para a temperatura mínima, que é T1. Agora vamos às relações, então, isentrópicas. E as relações isentrópicas que nós temos é T2 sobre T1 igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. Agora vamos substituir esta fórmula, porque o que eu quero ter aqui é o meu RP máximo. Então, se eu substituir aqui a fórmula, eu vou ter T máximo sobre T mínimo igual a P, que corresponde à pressão, à temperatura máxima, e aqui o P que corresponde à temperatura mínima. Então ficamos com RP máximo elevado a K menos 1 sobre K, ou seja, o RP máximo é igual à temperatura máxima sobre a temperatura mínima, isto elevado a K sobre K menos 1. Pronto, então nós já chegamos aqui a esta conclusão. Agora vamos ver o que é que acontece aqui no nosso ciclo, quando eu tenho mesmo agora um ciclo e ele trabalha aqui entre as dadas pressões. Então vamos assumir que eu tenho uma razão de pressão de 4. Então, se eu tiver uma razão de pressão de 4, significa que a minha pressão no ponto 2 a dividir pela minha pressão no ponto 1 é igual a 4, então a minha pressão no ponto 2 é igual a 4 vezes P1, e se 1 for 100 kPa, neste caso vamos ter então 400 kPa. Então, como é que isto fica? Do meu ponto 1, venho para aqui para a linha dos 400 e aqui fica o meu ponto 2. Como a minha temperatura máxima são os 938 Kelvin, eu vou ter que fazer aqui uma evolução isobárica até atingir ali a linha da temperatura máxima. E depois eu faço aqui outra isentrópica, assim que isto deixa a colar, faço aqui outra isentrópica, porque agora o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui a expansão, então eu vou expandir até aqui abaixo, e aqui também tenho o meu ponto 4, esqueci-me aqui do meu ponto 3, e o meu ciclo agora vai e fecha. Então temos aqui um ciclo para RP de 4. Agora vamos comparar aqui as temperaturas, mais uma temperatura que me falta aqui adicionar, que é a temperatura 2, uma linha para a temperatura 2 e uma linha para a temperatura 4.
Então, esta linha que está aqui vai ser aqui para T4. Okay? E agora vou adicionar aqui uma outra para T2. E esta aqui é T2. Pensando agora no regenerador, como o meu T4 é maior que o meu T2, eu posso, neste caso, ter regeneração. Vamos agora considerar que o RP é a raiz quadrada do RP máximo, ou seja, RP é igual à raiz quadrada de RP máximo, e eu não calculei, mas eu sei que o meu RP máximo é 64, porque eu já tinha feito as contas, não é? Isso aqui, reparem que aqui este ponto está nos 6.400 kPa, o ponto cá em baixo está nos 100, por isso dá 64. E eu preparei isto para dar direitinho. Então o meu RP máximo é 64, se eu fizer agora aqui a raiz quadrada, isto vai dar 8. Então vamos agora para um RP igual a 8, ou seja, um P2 igual a 8 vezes P1, que são os 800 kPa. Então, para 800 kPa, o meu ponto 2 vai ser aqui, nesta linha, a linha dos 800, então temos aqui o ponto 2. Vamos fazer aqui outra linha, então, para o ponto 2. E vamos, então, seguir a isobárica dos 800 até interceptar a temperatura. E está aqui o nosso ponto 3. Agora, vou pegar aqui na linha isentrópica e vou arrastá-la até bater na pressão do ponto 1, que é aqui, e aqui temos a nossa pressão 4. Agora vamos ver e reparem que a minha temperatura 2 e a minha temperatura 4 são iguais. Aqui é esta 4 daqui. Então, quando o meu RP é igual ao meu RP máximo, a minha temperatura 2 é aproximadamente igual à minha temperatura 4. Às vezes não dá exatamente igual por causa dos arredondamentos. E aqui, neste caso, já não é possível haver regeneração. Então, neste caso, não é possível regeneração. Porque havia aquela questão de que, para haver regeneração, a minha temperatura em 4 tem que ser superior à minha temperatura em 2. Por exemplo, neste caso aqui, no caso do RP igual a 4, a minha temperatura em 4 é superior à minha temperatura em 2, então existe a possibilidade de fazer uma regeneração. Ou seja, quando nós temos um ciclo de Joule-Brayton que tem apenas um andar de compressão e um andar de expansão, eu posso fazer regeneração desde que o RP seja inferior à raiz do RP máximo. Agora, vamos considerar o ciclo com o ciclo com a regeneração. Aqui, rapidamente. Se eu tiver aqui, desenhar aqui um ciclo com a regeneração, temos aqui, aqui. Então fica aqui a temperatura 1. Isto mais aqui mais evidente. E fica aqui a minha temperatura 4, aqui o meu ponto 2, aqui o meu ponto 3. E vou desenhar agora aqui a linha das temperaturas. Então, esta aqui é a parte onde vai estar a regeneração e aqui é quando nós temos o limite máximo da temperatura à saída do nosso regenerador do lado quente. Ou seja, aqui ficou 2 linhas. Então, no limite, podemos, a temperatura em 2 pode atingir a temperatura 4. Aqui, temperatura 4. Ou seja, é a temperatura limite que após o nosso regenerador pode acontecer. Então, para que serve o regenerador?
o regenerador serve para reduzir a minha necessidade de calor da fonte quente, porque o calor da minha fonte quente sem o regenerador seria MH3 menos H2. Então, se eu lhe colocar um regenerador, com regenerador, significa que eu vou usar a temperatura do meu fluido que está a sair da turbina para aquecer o meu fluido que saiu do compressor e ele vai aquecer até T2. Então, o calor da fonte quente passa a ser MH3 menos H2', que é inferior ao caso anterior. Se o rendimento do nosso regenerador for 100%, isso significa que T2' é igual ao T4, que é o máximo que eu poderia hipoteticamente atingir. Então, o calor da fonte quente do meu regenerador a 100% seria MH3 menos H4. E se olharem depois para aqui para este processo, processo de 3 para 4, que é o trabalho da expansão, nós teremos que o trabalho da expansão é um M também H4 menos H3. E reparem, acaba por ter o mesmo valor. Então, neste caso, o rendimento térmico, que é o trabalho do ciclo sobre o calor da fonte quente, passa a ser o trabalho do ciclo sobre o trabalho da expansão, que é igual a termos a razão de trabalho. Então, para um dado regenerador, para um dado regenerador, o meu rendimento máximo desse regenerador equivale à razão de trabalho do ciclo, sem a dita regeneração. Então, o que é que acontece naquele caso específico que eu estava a falar aqui em cima, que é semelhante? Aqui no T2 e o T4 são iguais, então se o meu T2 e o meu T4 são iguais, eu vou ter na mesma, aqui, que o meu trabalho da expansão, que é este processo aqui, vai ter o mesmo valor que o meu calor da fonte quente, porque o ponto 2 e o ponto 4 são iguais. Então, para este caso, mesmo não existindo regeneração, eu vou ter T2 e T4 iguais e eu vou ter na mesma o mesmo caso que aconteceu aqui. O rendimento térmico do ciclo igual à razão de trabalho. Ou seja, isto acontece em que circunstâncias? Quando temos regenerador com rendimento igual a 100%, ok? E um ciclo isentrópico, com apenas um andar de compressão e expansão, mas também quando temos na mesma um ciclo isentrópico, mesmo que não tenha regeneração, que a razão de pressão desse ciclo seja igual à raiz quadrada do RP máximo. Então, esta particularidade acontece nestas duas circunstâncias. A razão de pressão permite-me chegar aqui aos 5000 e este vai ser então o meu ponto 2. Agora eu faço uma evolução isobárica até ali, até a temperatura máxima, e este aqui é o meu ponto 3. E agora pego aqui na minha linha isentrópica, coloco aqui para eu saber para onde é que eu vou, e vou expandir, até chegar aqui ao meu ponto 4, e depois fonte fria, e fechamos aqui o ciclo. Então, como podem ver, temos aqui então para uma razão de pressão muito alta. E neste caso, reparem, a temperatura 4 é muito mais baixa que a minha temperatura 2.
Então, quando eu tenho uma razão de pressão superior à raiz da razão de pressão máxima, a minha temperatura 4 vai ser inferior à minha temperatura 2. Então, não é possível fazer uma regeneração. Eu fui calcular os valores para cada um daqueles pontinhos que nós falamos ali, para os diferentes RPs que tínhamos ali. Lembrando que esta linha é para quando o RP é igual ao RP máximo. Podem ver então que aqui que a razão de trabalho e o rendimento térmico são os mesmos. Mas reparem, com o aumento do RP, nós temos também um aumento do rendimento térmico. Poderia ser bom, mas temos que olhar para o resto dos pontos que nós temos aqui. O que é que está a acontecer também com a nossa razão de trabalho? A nossa razão de trabalho vai diminuir. Ou seja, para 50 RPs, para uma razão de pressão de 50, o nosso ciclo é muito suscetível a irreversibilidades. Estamos a analisar aqui ciclos ideais. Ou seja, a partir do momento que nós coloquemos aqui, transformamos isto num ciclo real, colocamos irreversibilidades, este rendimento daqui, o rendimento para os 50, vai ser o que vai sofrer uma maior queda. Mas mesmo assim poderá ainda ser superior aos restantes. Mas o rendimento térmico não diz tudo. Vamos, por exemplo, olhar aqui para o consumo específico de gás. O que é que isto nos diz? Diz-nos que para o ciclo de 4, eu preciso de 20 kg de ar para produzir 1 kWh de energia. Mas se eu for aqui para os 50 da razão de pressão, eu preciso de 79. Então, qual é o valor mínimo? São os 18. Coincidem exatamente quando o meu rendimento térmico é igual à minha razão de trabalho. Então, quando o meu RP é igual à raiz do meu RP máximo, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o rendimento térmico igual à razão de trabalho e vou ter o consumo específico de gás mínimo. E agora vamos olhar para o trabalho do ciclo, porque assim, o rendimento térmico é importante, mas na realidade estes ciclos são utilizados para produzir energia elétrica. E reparem, o valor mínimo, onde é que está? O valor mínimo está aqui. E o valor máximo, onde é que está? Está aqui. Então, quando o meu RP é igual à raiz do meu RP máximo, o meu rendimento térmico é igual à minha razão de trabalho, o meu consumo específico de gás é mínimo e o meu trabalho do ciclo é máximo. É ideal. E notem ainda que, apesar do vosso calor da fonte quente ser muito baixo para os 50, ok? Vocês não se esqueçam que para produzir 1 kWh de energia, vocês precisam de 74 kg de 79 kg de ar. Mas aqui, para vocês produzirem só precisam de 18. Então, apesar deste valor específico ser muito baixo comparado com os outros e o rendimento térmico também ser muito o rendimento térmico ser também mais apelativo que os outros, nós não podemos esquecer os restantes parâmetros. E ainda, comparando agora entre o RP de 4 e o de 8, reparem que se nós tivermos um RP mais baixo que o rendimento, se eu tiver um RP inferior que a raiz do RP máximo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o calor da fonte quente máximo, aqui. Eu vou ter um trabalho do ciclo que não está mal. Onde é que está o trabalho de ciclo mínimo? Está deste lado.
Okay? Então, para um RP superior ao RP máximo, eu tenho um trabalho de ciclo mínimo e tenho, neste caso, um consumo específico de gás máximo. E também tenho um ciclo muito mais suscetível às irreversibilidades, porque a minha razão de trabalho é mínima, apesar de que o meu rendimento térmico é o máximo. Então, comparando aqui uns com os outros, este aqui acaba por ser mais caro, digamos, entre aspas, de manter, porque eu vou precisar de mais calor de fonte quente e o meu consumo específico de vapor é superior ao meu consumo específico de vapor para o RP, para o RP igual à raiz. E além disso, neste caso, temos aqui uma série de desvantagens. Então, quando nós temos um ciclo de Joule Brayton com apenas um andar de compressão e um andar de expansão, aquilo que maximiza a razão de pressão que maximiza o meu trabalho do ciclo, okay, é para um RP igual à raiz do RP máximo. Isto aqui vai-me garantir o mínimo consumo específico de gás, o máximo trabalho útil do ciclo. Não é o máximo rendimento térmico, mas é o que me dá mais vantagem no geral. O que é que acontece quando nós tivermos vários andares de compressão e os vários andares de expansão? O RP que vai culminar em algo semelhante a isto, no maior aproveitamento do trabalho do ciclo, é aquele que é dado pela raiz de n do RP máximo, em que n é o número de andares do processo de expansão ou de compressão. Mas isto é um detalhe que depois iremos ver nas aulas.